Amigos internautas, hoje nós estamos aqui com Astrid Sayegh, fundadora e presidente do IEF, o Instituto Espírita de Estudos Filosóficos. E veio ter aqui conosco para nós conversarmos um pouco a respeito da ética, que faz parte da filosofia e que nos interessa muito neste momento bastante conturbado no nosso país, e não só no nosso país, fora dele, e que tanto se fala em ética. Astrid. Sim. Ética e filosofia. Ética como parte da filosofia. Uhum. Como é que você poderia colocar isso? Como é que poderia nos explicar isso? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando deste mundo das ideias, particularmente do mundo espírita, né? E é um tema assim muito interessante, um tema assim bastante vasto, né? Mas a filosofia, ela se divide em vários ramos, né? Ela tem várias partes e duas partes são principais. Uma parte se preocupa com o conhecimento e uma outra parte se preocupa com o ser. Nessa parte que se preocupa com o ser, nós temos a ética, tá? Que não deixa de ser, de certa forma, uma ciência, tá? E que vem do grego ethos. Ethos em grego significa costumes, tá? Mas, por sua vez, até nós abordamos isso em nossos e-mails, a moral também vem de mores, do latim, que significa costumes. Então existe assim uma diferença um tanto tênue, não é? Entre a ética e a moral. Bom, como é que nós poderíamos estabelecer essa diferença? Não é tão simples, mas poderíamos dizer que a ética ocupa-se dos princípios, das regras de conduta, tá? Ao passo que a moral vai se preocupar, digamos assim, com a conduta propriamente, com a parte prática, com a vivência. Existe uma outra diferença. A ética, ela tem um sentido mais coletivo, mais universal. A moral é a moral do indivíduo, né, que vivencia ou não a sua conduta segundo princípios ou regras pautados pela consciência praticamente moral. Você falou em ética e moral. A moral depende da ética ou ela se aproxima mais dos hábitos e costumes da sociedade? Olha, é muito difícil estabelecer uma linha, uma dicotomia rígida nisso tudo, né? Porque a ética, os princípios, também estão ligados aos costumes. Agora, nós sabemos que mesmo no direito existe uma ética que é natural. Esta ética natural é aquela que parte da interioridade do indivíduo. Outra coisa seria a que advém dos costumes, dos hábitos, né? E que variam, por sua vez, de sociedade para sociedade, de época para época. Nós teríamos aí até desculpa te interromper, mas uma aproximação entre a lei divina, propriamente, do ponto de vista espírita, e a lei dos homens, não é? A lei da sociedade. Inclusive eu perguntei por quê. Ao longo da história nós sabemos que existe ou existiram durante determinados períodos hábitos e costumes sociais totalmente antiéticos, né? E que eram aprovados socialmente. Uhum. Então, parece que isso relativiza um pouco, ou não relativiza a ética ou a moral.
inclusive, Semi, isso caracteriza os nossos tempos. Né? É o que caracteriza os dias de hoje. Cumpre questionar o que é hoje certo e o que é errado. O que é racional ou não é racional? Né? Os jovens, quais são os modelos que eles têm para seguir? Quais são os paradigmas que eles têm? Né? Então, falar em ética nos dias de hoje, né, parece assim até um tanto difícil diante de interesses outros da nossa sociedade. Né? Mas é o mundo. É o mundo, é o nosso momento histórico, né? São os nossos interesses, são as nossas inclinações, são os nossos valores, porque a ética ela está fundada em valores. Então, de acordo com os valores que eu tenho, eu vou estabelecer princípios e, portanto, reger a minha conduta. Né? Mas hoje nós temos o século da desrazão. É o século da desrazão, é assim que a filosofia denomina. Né? Inclusive, passamos por uma crise moral muito grande. Verdade. Realmente. É errado? Não sei se é errado. Mas é o nosso momento. O planeta Terra está nessa situação atualmente. Não é? Certamente caminhando para uma transformação. Então, há de ser um momento desencadeador de um momento novo. E você acredita que isso vai nos levar a quê? Esse momento, essa vivência que nós estamos tendo de uma quase falta mesmo de ética. Pois é. Você acredita que nos levará aonde? Olha, a evolução, ela, particularmente a evolução histórica, ela é cíclica. Né? Então existem altos e baixos, existem sistemas que se opõem e depois se complementam. Né? Então, essa falta de valores hoje, acredito eu, que há de suscitar uma mudança no homem, na medida que ele vai chegar à conclusão do vazio desses, eu não diria nem valores, mas desses não valores, e, portanto, buscar uma transformação. Já ocorre uma busca diferente. Todo mundo hoje procura uma religião diferente. Nunca tivemos tantas religiões. Então, isso caracteriza um pouco o vazio dos nossos tempos, né? A busca não sei se de alimento espiritual ou de lenitivo para os nossos problemas. Né? Então, já é uma mudança. Né? Então, tudo tende a caminhar para valores mais autênticos. Né? Porque o que caracteriza o nosso tempo é justamente os valores materiais. Né? É o materialismo que implica, de certa forma, nessa não ética, né? Nossa, fui arrojada agora em falar isso. Hein? Seria chegar no fundo do poço para depois sair dele? Acreditamos que sim. Na verdade, o que se faz necessário? Uma depuração. Né? Enquanto os homens não vivenciarem esse lado não tão positivo plenamente, não ocorre a transformação, porque eles não se transformaram. Então nós estamos há 2000 anos, né, na busca da vivência cristã. Né? Houve, digamos assim, excelentes tentativas das várias religiões, né? Mas não podemos dizer que a humanidade tenha mudado plenamente diante do fato de não ter se superado interiormente de fato. Né? Isso por questões muitas, né? A falta de compreensão, a falta de racionalidade, né? A fé cega, a crença tão somente e assim por diante. Haveria uma necessidade de se conhecer o mal para buscar o bem? Seria mais ou menos isso? Eu não sei se haveria uma necessidade. Eu diria que a ausência do bem, né, segundo a doutrina espírita, a ausência do bem que consiste no mal. Então, sim, o mal é a ausência do bem, porque o mal não tem ser. O sim, mal não tem verdade nenhuma. Né? É um estado transitório, passageiro, de não manifestação do bem que habita naturalmente o ser humano. Certo. Né? O nosso espírito é o bem.
E, bom, falando de ética, falando de filosofia e ética, como é que nós vamos encaixar aqui a ética espírita? Pois é, a ética espírita está ligada à concepção de Deus. Em que obra nós encontramos a ética espírita? No Livro dos Espíritos. Particularmente na terceira parte, que fala sobre as leis morais. Né? Sem dizer o Evangelho. O Evangelho é o maior manual de ética, né, que já existiu na nossa história. Então, essas leis morais são leis naturais. Por que naturais? Porque fundam-se na essência divina do ser. Então, a lei é divina ou natural porque ela é imanente. Ela faz parte da essência do ser. Né? Então, todos os homens têm uma tendência ao bem. Todos os homens sabem o que é o bem, o que é o mal. Herculano Pires fala que nós temos vetores dentro de nós. A nossa essência aponta para vetores, como se fossem flechinhas que nos apontam os caminhos para o bem. Né? O professor São Marcos fala de ideias guia. Nós temos ideias que interiormente nos conduzem. Né? Interiormente nos levam à intuição do que seria certo ou errado. Né? Então, aonde que está aí o certo e o errado? Aonde que está a lei? Ela funda na nossa natureza divina, no nosso ser, que é o verdadeiro valor. A partir disso, o indivíduo pode vivenciar ou não essa lei. Segundo, não só a sua escolha, mas segundo, essa lei se manifeste mais ou menos. Eu vou complicar um bocadinho. Opa, vamos lá. Porque você falou que todo homem traz dentro de si um pouco dessa noção, dessa ideia, sim, sabe o que é o bem, sabe o que é sim, bom. Sim, segundo o Livro dos Espíritos, né? A noção do bem e do mal é universal. Exatamente. Mas aí entra a seguinte questão, e por que ele erra? Ele erra se ele tem essa noção. Porque essa noção, ela também se manifesta gradativamente. Trazer um exemplo. Platão falava em forma mítica que nós estávamos, antes de encarnarmos, em contato com a verdade. Quando nós encarnamos, nós esquecemos essa verdade. Os espíritos mais refinados lembram mais facilmente. Os espíritos mais grosseiros não lembram tanto. Da mesma forma, na nossa evolução, existe uma variedade de níveis evolutivos. Então, existem aqueles que já estão mais predispostos ao bem, porque lembram, digamos assim, entre aspas, né, dessa essência de forma mais liberta, de forma mais intuitiva. Outros, mais grosseiros, ainda não lembram tanto. Mas todos têm a noção do bem e do mal. Tanto é que o homem sabe quando ele erra. Perfeito. E trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática, a questão é, isso tudo, idealmente, para quem gosta, principalmente, né, para quem gosta de estudar e estuda, né, a filosofia, a ética, etc., idealmente é maravilhoso. Mas, via de regra, a pergunta que se faz é a seguinte, o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com a ética, com a filosofia? Como é que eu uso isso? Como é que eu vou utilizar isso no meu dia a dia? Muito bem, eu vou utilizar na minha vida em relação, tá? Porque eu sou um ser no mundo, eu não estou fora do mundo, e se eu estou no mundo, eu estou em relação com os demais homens, tá? Então, a prática ou não da ética
consiste no respeito a esses princípios com o próximo. Ora, esse respeito pode ser motivado por duas coisas. Primeiro, eu posso praticar esse respeito por interesse. Como eu posso vivenciar esse respeito espontaneamente e de boa vontade. Então, o que o Livro dos Espíritos afirma? Ora, se eu pratico, inclusive a caridade, por interesse, não tem valor. Por quê? Porque é um mecanismo de troca. É uma barganha que eu estou fazendo. E não é uma disposição da alma de praticar o bem. Então, o que caracteriza os nossos tempos? Eu acho que a gente vivencia um pouco essa consciência bancária diante dos interesses até do mundo, né? Que estão acima desses interesses éticos, ou da vivência do bem em si, ou da caridade, sobretudo, que a doutrina ensina. Né? E que são exatamente, eu diria quase que um reflexo do que vivemos hoje, do que estamos vivendo hoje, né? Dos tempos de hoje. Com certeza. A maior virtude, afirma o Livro dos Espíritos, é a prática da caridade desinteressada. Então, a gente pensa assim, eu vou praticar o bem nessa encarnação, para na próxima eu não ter que vivenciar isso tudo. Tá? Ou eu vou aguentar nessa para não ter que aguentar na próxima. Né? Quer dizer, é comum a gente pensar assim. Mas o importante não é aguentar. O importante é harmonizar-se. O importante é superar. E não simplesmente aguentar por um mecanismo de troca. Por quê? Não houve mudança de fato. Não houve uma vivência de fato. Né? É um utilitarismo. É um até. utilitarismo. É um utilitarismo. Exatamente. Né? Agora, quando é uma predisposição da alma, aí é diferente. Kant fala a importância da boa vontade. Né? Então eu tenho que ser impulsionado por uma boa vontade. Essa boa vontade, ela parte da minha interioridade. Né? Particularmente daqueles que já lembram um pouco mais dessa essência divina em si mesmo. Então eles têm uma tendência mais natural ao bem. Né? Então quando a ação é vinculada à boa vontade, particularmente à intenção, aí ela tem valor. Né? O Livro dos Espíritos afirma em várias perguntas, Deus não julga os fatos, mas a intenção. Perfeito. Aí a gente pergunta, o que é mais importante? Eu até costumo falar isso em aula, né? O que é mais importante? O que o homem faz ou o que o homem quer fazer? Realmente é a intenção o que importa que leva, é o que ele move. quer fazer, porque Jesus coloca aqui, importa o que sai da boca do homem, e não do que advém de fora. Então importa o que ele manifesta, o que ele vivencia interiormente. Então a intenção vai caracterizar o meu nível evolutivo. Exato. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Você revela o que traz dentro de si. Sim, agora nós vivemos uma sociedade de aparências, né? Principalmente. Uma sociedade de interesses. Tá? Principalmente, sem dúvida. No meio acadêmico, hoje em dia, você fala de ética, existe até uma certa resistência. Sim, verdade. Professor, imagina, hoje nós temos que ganhar vida. Né? O mundo hoje não é assim. Verdade. Né? Verdade. Então, é o que caracteriza os nossos tempos. Né? E essas colocações e esta colocação, nós poderemos deixá-las para depois, para mais tarde. Né? Essas colocações mais práticas e mais diretas daquilo que aqui foi dito teoricamente, né? Mas que nós, claro, temos muito interesse em saber como é que as coisas andam funcionando por aí na prática. Tá? Isso é o que veremos. Então nós vamos agradecer pela atenção que nos foi dada,
E esperamos poder contar com todos os nossos próximos programas.